Os lábios de quem diz a verdade permanecem para sempre, mas a língua do mentiroso dura apenas um instante. É o famoso, a mentira tem perna curta. Mentira tem perna curta aqui, ó. A língua do mentiroso dura apenas um instante. O nosso valor principal aqui no Instituto Destiny é o quê? A verdade. É a única coisa que a gente não negocia. Agora, com mentiroso eu não consigo negociar. Então você tem que ter seus valores inegociáveis. Bem-vindos a mais um Brunecast. Nós estamos na nossa edição Provérbios e hoje nós estamos entrando no capítulo 12 desse livro de sabedoria milenar, que é o livro de Provérbios de Salomão. O capítulo 12 é um capítulo muito especial, então vem com a gente, porque a parte da nossa equipe do Instituto Destiny está aqui para comentar o livro de Provérbios, capítulo 12. Vamos lá. Versículo 1, gente, você que está aqui no Brunecast, escutando no carro, eu sei que muita gente escuta a gente no carro, muita gente escuta a gente no fone de ouvido, indo trabalhar ou no meio do trabalho. Grava o que eu vou te ensinar nesse capítulo 12 de Provérbios. É muita coisa para aprender, não é, Cleito? Exatamente. O primeiro aqui já é bem forte. Não, todos os versículos é uma pancada. Olha o que diz no versículo 1. Toda pessoa que deseja o conhecimento ama a disciplina. Ou seja, quem não gosta de ser disciplinado não consegue desejar o conhecimento, porque o conhecimento ele vai exigir disciplina. Não, e aqui não fala gosta, ama a palavra. Exatamente. Ama. Porque, por exemplo, para você ter conhecimento, você tem que ler. Aí você diz, tô com preguiça de ler. Se você não tiver disciplina de ler, não tem jeito. Conhecimento exige que você vá a palestras, que você esteja em cursos que te preparem. E tem gente que é indisciplinado para fazer anotações, para estar num curso, não quer fazer o esforço, né? Mas a disciplina faz com que você deseje o conhecimento. E a continuação do versículo diz, mas aquele que odeia a repreensão não tem juízo. Quem odeia ser repreendido, e, por exemplo, tem ambientes que você vai, mentorias, cursos que você vai, por exemplo, que são repreensões para você falar, isso aqui que você está fazendo está errado. E tem gente que está fugindo disso. Quem odeia a repreensão não tem juízo. Mas quem deseja o conhecimento tem que amar a disciplina. Versículo 2. O homem bom obtém o favor do Senhor, mas o que engendra malignidades está sobre a condenação do Senhor. Sabe o que é engendrar? Não. É uma palavra que em espanhol se fala exatamente assim, engendrar. É como gerar. A pessoa que está, como a mulher que está engendrando. Tipo alimentando. Não, a mulher que está engendrando é a mulher que está gerando, tipo um neném, né? Tipo grávida. Então está falando o seguinte, o homem bom, ele tem o favor do Senhor. Ele pode pedir favor para Deus. Mas o homem que fica grávido de malignidades, que gera maldades no seu coração, está sobre a condenação do Senhor. Então você precisa escolher se você quer ser bom ou maligno. Porque o favor de Deus está sobre os bons, mas a condenação está sobre os malignos. 3. O ser humano não se estabelece por meio da perversidade, mas a raiz dos justos é firme e não será arrancada. Você está vendo um perverso? Você não precisa nem fazer nada, porque a Bíblia diz que ele não vai se estabelecer. Mas a raiz, o contrário de não se estabelecer, é ter raiz. A raiz do justo é firme e não será arrancada. Então, a justiça, você ser um homem ou uma mulher que pratica a justiça, faz com que você crie raízes e não seja arrancado nos dias difíceis. Versículo 4. A mulher virtuosa é coroa de honra para seu marido. Isso aqui é verdade, eu vou falar sobre isso. A mulher virtuosa é coroa de honra para o seu marido, mas atitudes vergonhosas é como podridão nos ossos dele. Gente, uma das coisas que eu dou graças a Deus, glória a Deus, é eu ter casado com uma mulher virtuosa. Porque você imagina, hoje eu estar construindo o que eu estou construindo e ela fosse uma vergonha, a ponto de dar podridão nos meus ossos. Dificilmente você estaria aqui, se você não tivesse uma mulher virtuosa do seu lado. Não tem como, não tem como. E o que são atitudes vergonhosas?
às vezes a roupa que a mulher usa, o que ela posta nas redes sociais, Que ela fala. a liberdade que ela quer ter, que não é de mulher casada. Às vezes por não ser uma boa esposa, uma boa mãe, uma mulher sábia que edifica o lar. Então, se você quer ser coroa de honra para o seu marido, e marido, para você ter uma coroa de honra, você tem que ser um homem de honra, tá? Ninguém colhe o que não plantou. Mas a mulher virtuosa, ou seja, a mulher que tem virtudes, que tem sabedoria, é coroa para o seu marido. Mas aquela de atitudes vergonhosas é como podridão nos ossos dele. Fiquem atentos a isso aqui, casais. 5. Os planos dos justos são honestos, mas as sugestões dos ímpios são sempre enganosas. Você não pode ir na sugestão do ímpio. Ele é gente boa, mas é ímpio? É enganoso. Como que você faz para fazer essa leitura, Thiago? Igual aqui, ó, tá falando a sugestão do ímpio. A gente sabe, depois que passa, que você fala, caramba, eu me distraí com a sugestão daquela pessoa que chegou e falou. Como que você faz essa leitura? Não é pelo que ele fala. Porque, por exemplo, o último ímpio que me decepcionou falava de Deus o tempo todo. Falava assim, minha mãe está orando por mim. É o coração dele. São as atitudes entre linhas. Por exemplo, o cara diz que é de Deus, mas mente quando tem oportunidade. Ele não é de Deus, ele só está usando o nome de Deus. Quem é de Deus não mente. Ele fala que é de Deus, mas ele pratica injustiças. Ele é injusto com as pessoas, ele fala mal das pessoas, ele fofoca. Ele não pode ser de Deus, ele só está usando o nome de Deus. Então ele é ímpio no coração e tenta manter a aparência de justo. É interessante porque quando você é uma pessoa de Deus e alguém fala em nome de Deus, por você ser, você acredita na pessoa com facilidade. Porque fala, tá usando o nome de Deus, ele não usaria o nome de Deus se fosse para mentir. E, inclusive está muito na moda isso, tá bom, gente? Está muito na moda as pessoas usarem o nome de Deus para tudo. Usa o nome de Deus para criar novos amigos, usa o nome de Deus para atrair pares, para namorar, usa o nome de Deus para fazer negócio com quem é crente, usa o nome de Deus para vender, usa o nome de Deus para tudo. Então, cuidado com isso. Versículo 6. As palavras dos perversos, ou seja, só para fechar o pensamento. Você só reconhece que alguém é de Deus pela atitude, não pelo que ele fala. Não acredite que uma pessoa é de Deus pelo que ele está falando, porque muito enganador fala. Acredite pelo que ele faz. É uma pessoa de verdade, que fala a verdade, que ama a justiça, que não fala mal do próximo, que não se levanta contra quem é menor, quem não pode se defender. Uma pessoa que realmente é boa, aí você começa a acreditar. Então, assim, é importante a gente lembrar que falar, até papagaio fala. Agora, ter atitude, que é o que prova quem você é, só realmente quem tem essência, só realmente quem vive, só realmente quem é, de verdade, identidade. Quem é que vive e prova através das suas ações. Bom, o versículo 6 diz assim, as palavras dos perversos são armadilhas mortais. Olha só, todo mundo que é ímpio, que é perverso, pode até falar bonito, mas as palavras são armadilhas. Mas quando os justos falam, há libertação. Agora, olha só que duro. Nem sempre a libertação vem com palavras de amor. A maioria das libertações vem com confronto. Então, às vezes, você não gosta de seguir o justo, porque o justo te confronta. Mas só que a Bíblia diz que a palavra do justo vem libertação. Às vezes eu falo pro Wesley, não faça isso, Wesley. Ele não gosta. Entendeu? Mas por quê? Porque eu quero libertar a vida desse pequeno pecador. O justo vai falar o que você precisa ouvir, não o que você quer ouvir. Exatamente. Exatamente. Que o que você quer ouvir é para te manter na zona de conforto. O que te liberta, te confronta. E aí você não quer ouvir. Então você pode ver que o Wesley, quando me vê, já disfarça, finge que está enrolando o cabo. A gente sabe pelo louvor que ele está ouvindo de manhã quando você chega. Eu chego no escritório de manhã, pelo louvor que ele está assistindo, não sei se ele está pecado ou não. Quando ele bota aquele louvor, me joga na mirra ardente. E faz, eu falei, pronto, tá em pecado. Tá pedindo para ir para mirra ardente. Aí quando ele bota uma coisa mais soft, mais suave, eu sei que ele está bem com Deus. Né? O Wesley é terrível. Versículo 7. Os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos permanecerá indestrutível. Tiago. Qual é a versão, Wesley, que a gente está lendo? King James. King James. Pode falar, Wesley. E, por exemplo, aquela pessoa que é ímpia, sabe? Que tá tudo falando aqui, que ele não permanecerá, que eu conheço, eu sei que ele faz coisa errada, mas parece que tudo dá certo na vida dele. Uma hora ele vai cair, isso é certeza. Você usou a palavra certa. Parece. Se você for ver a fundo, já está tudo desmoronando. O ímpio ele faz de tudo para viver de aparência. O ímpio faz de tudo para mostrar que está vencendo. Mas ele não tem raiz. Você tem que lembrar que uma árvore que cai sem raiz também tem fruto. Parece que está tudo bem. Um primeiro vento que vem derruba ela. Isso é o ímpio.
uma árvore que parece que tem fruto, mas não tem raiz. Qualquer vento derruba. Então aqui está aqui, ó, versículo 7, os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos, de novo falando que você tem que ser uma pessoa de justiça, permanecerá indestrutível. Olha o versículo 8. O homem é honrado de acordo com a sua sabedoria. Então o homem não é honrado pelos títulos, porque tem gente que tem título, recebe tapinha nas costas, mas não é honra. É só um puxa-saquismo para você ter direito. Ah, o cara é desembargador, vou ficar perto do cara. O cara às vezes é honrado porque tem dinheiro, mas na verdade é só sanguessuga, que está querendo o dinheiro que o cara tem. A verdadeira honra é atraída pela sabedoria que você possui. Está aqui na Bíblia. O homem é honrado de acordo com a sabedoria que possui, mas o que alimenta a perversidade no seu coração é desprezado pelas pessoas. Então lembre-se, quer ter mais honra, tenha mais sabedoria. Versículo 9. É melhor ser uma pessoa comum do povo, porém que trabalha duro e mesmo assim tem quem o sirva, do que fingir ser rico e passar fome. Olha aqui o Instagram aqui, ó. Olha o Instagram, Wesley. Você que posta foto no carro dos outros dizendo que Deus te abençoe. Olha que... Olha, é melhor ser uma pessoa comum, mas que trabalha duro. Ou seja, o trabalhador que vive ali do seu saláriozinho, mas tem quem o sirva. Porque tem sempre alguém que está ganhando menos que você ou está numa situação inferior e pode te servir. Numa situação inferior profissionalmente que eu estou dizendo, né? E pode te servir. Mas quem finge ser rico, quem finge que está bem na internet e não sei o quê, venha passar fome. Então para de acreditar no que você vê só nas redes sociais, hein? 10. O justo zela com carinho dos seus rebanhos, mas até as atitudes mais amáveis dos ímpios são cruéis. Até as atitudes mais amáveis dos ímpios são cruéis. Quem se dedica ao trabalho da sua própria terra colherá com fartura, mas o que vai atrás de ilusões é insensato. Essa atitudes mais amáveis é aquilo que o cara tá fazendo algo por ti, mas na verdade tá querendo algo em troca, é isso? Na verdade, ele tá dando uma mão para roubar com as duas, né? Falou, nossa, que amável, ele tá me dando uma mão, mas é para te afogar com as duas. Então, até as atitudes mais amáveis dos ímpios são armadilhas. Sempre tem algo por trás, né? São cruéis, sempre, exatamente. O perverso cobiça até os despojos saqueados pelos maus. Caramba. Isso aqui é forte, hein? A raiz dos justos, entretanto, produz seu fruto no tempo certo. Olha só, está dizendo que o perverso vai cobiçar os despojos saqueados pelos maus. Ou seja, aquelas coisas que os maus conquistaram, ou seja, por roubo, por qualquer coisa. Quem é perverso cobiça isso. Até isso. Mas o justo, entretanto, produz seu fruto no tempo certo. Ou seja, nem sempre vai ser na hora que você quer, nem sempre vai ser na velocidade da riqueza que você quer, mas vai ser no tempo certo e vai ser de forma justa. 13. O perverso cai em contradição e se enreda em seu próprio falar malicioso, mas o justo não se preocupa por falar francamente. Forte. Do fruto da sua boca o ser humano conquista o que é bom para si, e o trabalho de suas mãos será recompensado. Do fruto da sua boca, aqui duas coisas, ó, boca e mãos. Do fruto da sua boca, o ser humano conquista o que é bom para si. Então, como é que o ser humano conquista o que é bom para você mesmo? Através do que você fala. Está aqui, fruto da boca, o que você fala. Mas através do trabalho das suas mãos, ele é recompensado. Então, a conquista vem pela fala e a recompensa vem pelas mãos. Olha que versículo forte. A conquista das coisas vem pelo que você fala. Você está profetizando sobre suas coisas? Eu profetizo que essa semana eu vou melhorar. Eu declaro que essa semana eu vou produzir mais, eu vou vender mais. Ou você está, a realidade está difícil para todo mundo. O que você fala atrai conquista, mas o que você faz com as mãos traz recompensa. Então não adianta você falar para conquistar no mundo espiritual, mas não trabalhar com as mãos, porque aí não tem a recompensa, que é o salário, que é a comissão, que é o seu casamento restaurado, que é o que você está trabalhando, profetizando com as palavras e trabalhando com as mãos. As trilhas, versículo 15, tá? As trilhas do desajuizado, aos seus próprios olhos, parecem um ótimo atalho. Antes de tudo, porém, o sábio inclina seus ouvidos para os conselhos. Está falando que os desajuizados, aqueles que não têm juízo, parece que estão pegando um atalho maravilhoso. E estão indo mais rápido porque não tem juízo. Mas o sábio, antes de tudo, inclina seus ouvidos para escutar conselhos. Ou seja, ele não pega caminho sem ter GPS. Conselheiros são GPS. 16. O tolo revela de imediato seu aborrecimento, mas a pessoa prudente ignora
o insulto. Meu Deus. O tolo... Esse aqui eu já fui muito tolo nessa vida, hein? Lá pra trás, graças a Deus. O tolo revela de imediato seu aborrecimento, ou seja, bateu, levou, Falta de controle. não emocional. leva o desaforo pra casa. Exatamente. A pessoa me ofende, eu também ofendo na hora. Tá dizendo que o tolo revela de imediato seu aborrecimento, grita com a pessoa, perde o controle. Mas a pessoa prudente ignora o insulto. Ou seja, não deixa nem entrar no coração. A testemunha leal dá testemunho sincero, mas o falso depoente conta mentiras. As palavras do tagarela ferem como espada de 2 gumes, todavia a língua dos sábios promove a cura. Fica andando com quem fala muito para ver se ele não vai te ferir. Quem fala muito dos outros para você vai falar de você para os outros. Grava isso. Fica longe do tagarela. Vai para a língua dos sábios, que a língua dos sábios é cura. A língua dos tagarelas é ferida. 19. Os lábios de quem diz a verdade permanecem para sempre, mas a língua do mentiroso dura apenas um instante. É o famoso, a mentira tem perna... Mentira tem perna curta aqui, ó. A língua do mentiroso dura apenas um instante. É por isso que um dos valores do nosso instituto é a verdade. O Wesley é pequeno, tem perna curta sim, mas não quer dizer que ele é Que é mentiroso. mentiroso. Olha só, o que acontece? O nosso valor principal aqui no Instituto Destiny é o quê? A verdade. É a única coisa que a gente não negocia. Às vezes, o cara é incompetente, por exemplo, errou. Né? Eu não vou dar muitas chances para o incompetente, mas eu vou dar chance. Sim. Vou deixar ele melhorar. Agora, com o mentiroso, eu não consigo negociar. Então, você tem que ter seus valores inegociáveis. Isso é muito importante. Aliás, eu diria até que é fundamental, primordial para quem quer estabelecer a sua vitória. Versículo 20. O engano se apodera do coração dos que vivem planejando o mal, mas a alegria habita entre todos que cooperam pela paz. Ou seja, quem planeja o mal, planeja botar um contra o outro, planeja, causar discussões, o coração dessa pessoa está cheio de engano, se apodera de engano, mas a alegria habita pelos que cooperam pela paz. Ou seja, quer ter alegria na sua vida? Coopere pela paz, seja um pacificador, seja uma pacificadora. Está escrito e os princípios milenares não erram. Nenhum mal abaterá o justo, mas os perversos estão cobertos de problemas. Caramba! Ou seja, não está dizendo que nenhum mal vai te sobrevir, está dizendo que nenhum mal vai te abater se você for justo. Mal a gente vai ter vários na vida, mas nenhum vai te abater. Mas os perversos vão ficar cobertos de problemas. 22. O Senhor tem ódio mortal da boca mentirosa. Meu Deus! O Senhor tem ódio mortal da boca mentirosa, mas se compraz imensamente com os que falam a verdade. Ou seja, sabe o que é compraz? Ele tem prazer. Ele tem prazer imenso com quem fala a verdade. Quer dar prazer a Deus? Não é ficar cantando música 2 horas de adoração ajoelhado, não. A Bíblia não diz que é isso que dá prazer a Deus. O que dá prazer a Deus é você falar a verdade. Por isso tem um monte de gente que diz que é adorador, ajoelha a hora 24 horas, segundo ele, né? Mas está mentindo, está desagradando a Deus. Então, cuidado. 23. O homem sábio não alardeia seus conhecimentos, mas o coração dos sem juízo é como fonte a jorrar insensatez. Ou seja, o homem sábio não fica alardeando. Então, o homem sábio não alardeia seus conhecimentos, ou seja, ele não conta a vantagem dos seus conhecimentos, ele não ostenta seus conhecimentos. Faz alarde. Tipo, ele sabe que ele não precisa ficar... Ele não precisa ficar se autopromovendo, ele não precisa ficar provando. Mas o coração dos sem juízo, de novo aqui está falando dos desajuizados, é como fonte a jorrar insensatez. Fala o tempo todo, fala o que não é, conta a vantagem, se autopromove. 24. As mãos zelosas e dedicadas governarão. Quem vai governar? Quem tem mão zelosa e dedicada. Mas os preguiçosos acabarão sendo forçados a trabalhar. Então a gente aqui, graças a Deus, no Instituto, a gente trabalha bastante, né? Tem dia que a gente entra às 7, sai 10 da noite, a gente não cansa de trabalhar. Isso quer dizer que a gente vai governar. Nossa equipe vai governar. Amém. Nosso trabalho vai ser reconhecido. Porque o trabalho recompensa, o trabalho devolve. 25. O coração ansioso deprime o ser humano. Caramba, isso aqui foi escrito há 3.000 anos atrás. E mal do século agora. O mal do século agora é a depressão.
E o Salomão já estava falando que o coração que fica ansioso deprime o ser humano. Aí vem o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, ambos falam, lança toda a sua ansiedade em Cristo Jesus, não andeis ansiosos por coisa alguma. E Salomão, 3.000 anos antes da gente aqui falando que o coração ansioso vai te levar para a depressão. Mas uma palavra de encorajamento o anima. Opa, aqui está uma dica importante. Como é que eu saio da ansiedade e da depressão? Escutar palavras de fé. Escutar palavras de encorajamento. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu duvido você todo dia não se expor à palavra de Deus e não ser curado. Eu duvido todo dia você escutar Brunecast, Café com Destino, nossas pregações no YouTube, de outros grandes pregadores que tem e não sair animado. Duvido. Impossível. Porque a palavra de Deus não é a gente que está falando, a gente só está replicando o que está escrito. Está dando certo e vai continuar dando certo. Um homem honesto, 26, é um bom guia para seus amigos. Mas as trilhas dos ímpios os induzem ao erro. Ou seja, quer escolher alguém para guiar? Escolhe um homem honesto. Às vezes um homem honesto não vai ter a educação que você espera e não vai ser tão simpático, não vai ter o carisma que você esperava. Mas por ser honesto, ele tem condições de guiar. Então a Bíblia está deixando claro, quer escolher alguém para te guiar? Escolhe alguém honesto. Ele não vai te levar para o erro. Né? Ele não vai te levar para o erro. Exatamente. 27. O preguiçoso não aproveita bem sua caça, mas o diligente dá valor a seus bens. Opa! Quem é preguiçoso não aproveita aquilo que ganha, a caça que faz, o trabalho que produz. Mas o diligente, que é o contrário do preguiçoso, dá valor a seus bens. Cada real importa. Às vezes, meus filhos falam, pai, me dá um brinquedo. Eu falei assim, você já doou o seu último brinquedo? Eu tenho que ensinar meus filhos a valorizarem cada real. Eu sei quanto custa cada coisa que eu compro. Porque eu valorizo o dinheiro. Eu faço conta em livros. Quantos livros eu tenho que vender para ter isso? Às vezes eu vejo uma blusa e falo, ih, essa blusa está em promoção. Quanto? R$200. 200 reais? Eu tenho que vender 7 livros para comprar essa blusa. Aí eu fico, será que realmente eu estou precisando dessa blusa? Qual é o trabalho que dá vender 7 livros? Então, se você começar a valorizar os seus bens, você vai ser diligente. E aí você vai estar preparado para receber mais. Você comentou sobre o método que começa com o seu avô, passa para o seu pai, você aprende com o seu pai e hoje você ensina os seus filhos. Mas a questão do método que você vai trazer, porque você não é mais só para os filhos, agora você está ensinando para a gente. Exemplo, essa questão que você falou de doar, eu aprendi com você. Então, exemplo, no último aniversário eu ganhei vários presentes, final de semana agora, fiz uma limpa no meu guarda-roupa e levei para minha mãe para fazer doação para outras pessoas. Porque eu aprendi isso com você, sempre que você ganha alguma coisa, você doa o que tem, entendeu? Então, a questão do método é isso. Você vai compartilhar com a gente aquilo que seu avô, seu pai, o que você aprendeu, o que você ensina para os seus filhos, mas também vai ensinar para a gente. Acho que isso aqui é importante reforçar. Exatamente. O método Destiny vai acontecer agora em São Paulo, presencial, 3 dias comigo, manhã, tarde e noite, baseado em princípios milenários. Eu vou te treinar para ser um expert em princípios milenários. As coisas vão ser fantásticas. Para você ter uma ideia, nós vamos citar mais de 200 princípios milenários nesse curso de 3 dias e para onde cada princípio vai te levar. Se você só estiver nesse ambiente, além de uma network gigante que você vai fazer, esse conhecimento já mudou completamente seus resultados. Então tem pouquíssimas vagas, porque é presencial. O link está aqui na descrição do Brunecast de hoje. Não deixa de fazer sua inscrição e participar. Método Destiny. Sobre essa coisa de doar, você não doa aquilo que você não usa mais ou que está velho. Você doa coisas boas. Então, aquilo que eu estava usando. Exatamente. Várias vezes eu já ganhei coisas assim que você olha e fala, não é possível. Sim, coisas boas que... Então não é aquilo que você não usava mais ou que já estava velho. Não, são coisas boas que você doa. Exatamente. E nesse método eu vou ensinar todos os princípios que eu pratiquei, Cleito, para chegar até aqui. Não foram poucos. Se você for fiel aos princípios, Deus também será fiel nas promessas. Versículo 28, último versículo de hoje. No caminho da justiça está a vida. Esse é o caminho que nos livra da morte. Qual é o caminho que nos livra da morte? O caminho da justiça. Gente, é isso que tem que ser pregado. Quer se livrar da morte? Seja uma pessoa de justiça, uma pessoa justa. Toda injustiça vai te levar para armadilhas de morte. Então, Salomão o tempo todo prega isso, ensina isso, fala isso. Nós lemos aqui Provérbios 12 na versão King James.
Oi, Wesley. Eu tenho uma pergunta Uhum. antes da Se gente fizer a terminar. pergunta, não é Wesley. Bom. Tiago, no versículo 8 fala que o homem é honrado de acordo com a sua sabedoria. E a Bíblia fala que quem quer sabedoria, peça a Deus. Então aqui o honrado é porque o homem tem uma vida com Deus? Por isso ele é honrado? É uma interpretação, né? A Bíblia deixa claro que o homem que tem sabedoria vai ser honrado de verdade. E a gente sabe, por causa de Tiago, capítulo 1, versículo 5, que a sabedoria vem de Deus, tem que pedir a Deus. Então, quanto mais contato você tem com Deus, mais sabedoria você tem, consequentemente, mais honra você tem. Por exemplo, um homem cai em desonra quando abandona a sua família. Por que ele abandonou sua família? Porque ele não tinha sabedoria. Por que ele não tinha sabedoria? Porque ele não buscou a Deus. É tudo uma consequência. Sabe um abismo chama outro abismo? Você para de buscar Deus, você corta a sabedoria. Cortou a sabedoria, você começa a fazer um monte de besteira, cai em desonra. Então é muito importante te lembrar que se nós quisermos ser homens de honra, mulheres de honra, a gente vai precisar buscar sabedoria, e a sabedoria está na mão de Deus. Gente, eu faço votos de paz e prosperidade. Esse foi o Brunecast, capítulo 12 de Provérbios. Tira um print agora, compartilha nas suas redes sociais, nos seus stories, manda para todo mundo. Pega o link aqui do Spotify, sobe nos seus grupos, divulga, porque esse Brunecast está demais. Eu te espero também no Método Destiny, presencialmente comigo, 3 dias, manhã, tarde e noite, sendo treinado nos princípios milenários. Você vai se tornar um expert em princípios milenários. Aliás, vou te dar um certificado do Instituto Destiny de Orlando, na Flórida, te habilitando a ser um especialista em princípios. Deus abençoe. Até o próximo Brunecast.